Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei pra esse vídeo. Eu fiquei pensando se eu gravava esse vídeo ou não, mas decidi gravar porque eu quero muito compartilhar e também quero deixar registrado primeiro alguns pensamentos que eu tenho em relação a esse dia, o dia do meu parto, e também quero deixar registrado como uma lembrança, né? Pra quem chegar através desse vídeo, meu nome é Grace, eu sou mãe de duas meninas. Quando eu tô gravando esse vídeo, a Alice tem 3 anos e 1 mês e a Clara completou 15 dias agora. Então, eu estou ainda com um parto bem vivo na minha cabeça e decidi compartilhar com vocês. Eu já tenho o relato de parto da Alice, posso deixar o link aqui. E também tem o vídeo do parto da Clara, o vlog do dia, que eu posso deixar aqui também pra vocês. Bom, vamos lá. Quando eu engravidei da Clara, eu já tinha tido uma cesárea antes, né, da minha primeira filha, que eu também tentei o parto normal, mas não deu certo, né, foi uma indução, porque ela chegou em 41 semanas, então eles começaram a indução do parto e foi uma indução que não foi bem sucedida, e a gente partiu pra cesárea depois de 33 horas tentando a indução. Quando eu engravidei da Clara, eu sabia que eu tinha tido uma cesárea antes, então o parto do SUS, eles ainda permitem a mulher a tentar um parto normal tendo uma cesárea. Digo isso porque a partir de 2 cesáreas, nem todo hospital, nem todo médico aceita fazer um parto normal numa terceira gestação, digamos que assim, sabe? Mas eu sabia que uma cesárea só, você ainda podia tentar um parto normal. Então, quando eu engravidei da Clara, eu tinha na minha cabeça que eu queria tentar um parto normal. E não é porque eu queria um parto normal, mas é por saber que, né, se a mãe consegue, se o bebê consegue, se der certo, é uma melhor opção, né, tanto pra mãe quanto pra bebê. Se você for ver os benefícios, né, são muito maiores. Então eu sabia que eu queria um parto normal e que eu queria tentar o parto normal, né. Bom, eu tive uma gravidez muito tranquila. Lá pelas 38 semanas eu não tive nada diferente em exame, nada. Eu tive uma gravidez, assim, perfeita, tranquila, tudo de bom. Lá pelas 38 semanas eu comecei a perceber que eu comecei com os pródromos, né, que eles chamam. Então eu tinha às vezes alguma contração de treinamento com um pouquinho de dor, tinha dor lá embaixo, né, aquela pressão lá embaixo, pródromos, né. Com 39 semanas de gravidez, a gente descobriu Covid, né, o meu esposo pegou, depois eu peguei, mas graças a Deus também foi muito tranquilo, não tive sintomas fortes, nem nada, então tava tudo ok. E aquela ansiedade já começou, né, gente, aquela ansiedade, cadê Clarinha, e eu lembro que foi uma época, assim, ali com 39 para 40 semanas, que eu super relaxei, mesmo ansiosa, assim, pra chegada dela, mas eu super relaxei, eu tava bem de boa, eu andei muito, eu caminhei muito, eu andei na praia, que é mais, que a gente, né, caminha mais ainda, e aquela expectativa, né? Eu achava que ela chegaria com mais ou menos umas 40 semanas, mas eu tinha muito em mente da minha primeira filha, né? Porque a Alice só veio com 41 semanas e 3 dias. Então eu pensei, pode ser que a Clara chegue com 41 semanas. E daí passou. A partir de 40 semanas eu comecei a fazer consultas no hospital, na maternidade. Então eu ia lá, daí eles faziam todo exame físico em mim, ouviam um coraçãozinho dela e faziam aquele cardiotopo, né? Você coloca aquele elástico na barriga para monitorar os movimentos do bebê e também contrações, né? E também o coraçãozinho. Então, a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, eu ia no hospital. Então, 40 semanas, depois com 40 semanas e 2 dias, depois com 40 semanas e 4 dias e assim por diante. Com 40 semanas e 4 dias, quando eu fui para fazer esse exame, gente, eu tava com bastante contração já. Só que não era contração que engrenava. Teve um dia que deu contrações de 6 em 6 minutos. Ficou assim a tarde toda com contrações de 6 em 6 minutos. Contrações bem leves, mas com aquela cólica já, sabe? Só que não engrenava, não ia pra frente. Com 39 semanas também eu comecei a perder um pouco do tampão mucoso. Só que eu lembro da Alice, né, eu lembrava como que foi o tampão, então eu sabia que era o início do tampão, porque na minha primeira gestação eu também perdi com 40 semanas o tampão. Então assim, eu sabia que era só o começo mesmo. E daí eu continuei perdendo o tampão por mais alguns dias ali. A gente achava que ela já ia chegar e tal, mas não chegava, gente. Daí com 40 semanas e 4 dias, já com essas contrações, né, que não ritmavam, mas que estavam ali,
com tampão saindo. Se vocês ouvirem um soluço, é ela aqui atrás, tá? Com o tampão saindo, com essas contrações, eu fui pra mais um dia de consulta. Era tudo de rotina mesmo, né? Que a gente tinha aqui na maternidade. Eu fui lá e eles falaram, ó, se você chegar em 41 semanas, né? 40 semanas mais 6 dias e ela não nascer, com 41 semanas você pode vir no hospital já pra a gente fazer o parto, porque vai ser cesárea. Porque aqui no hospital a gente tem o protocolo de não fazer uma indução depois de já ter uma cesárea. Então, como a minha primeira gravidez foi uma cesárea, agora eles não poderiam fazer uma indução. Então, colocar aquele comprimido, ou colocar aquele balão, né? Tem algumas técnicas aí de indução. Então, automaticamente a gente vai pra cesárea. Então, pronto, né? Iria pra cesárea. Com 40 semanas mais 6 dias de manhã, a gente foi na maternidade de novo, fez o cardiotoco e a médica falou, ó, se ela não vir hoje ainda, amanhã você pode vir pra cesárea, já vem cedo e vem pronta, porque quanto mais cedo você chegar, né, mais cedo você vai pra cirurgia e você não fica em jejum tanto tempo. Beleza. E assim, com 40 semanas mais 6 dias eu tive poucas contrações e eu lembro que eu passei o dia muito tranquila. A gente caminhou muito naquele dia, assim, à tarde, sabe? Foi uma correria, a gente foi fazer olhar algumas coisas, assim, eu fui olhar com o marido. Foi, assim, um dia que foi bem corridinho, assim. Daí a gente também foi no mercado pra comprar coisas pra minha filha, que ela ia ficar na minha mãe, né? Aquela coisa, porque no dia seguinte eu ia internar cedinho para a cesárea. Quando foi à noite, a Alice dormiu e a gente foi comer um cachorro-quente. Quando eu estava indo comer o cachorro-quente, gente, no carro, eu comecei a sentir cólicas um pouco mais fortes. E eu estranhei, porque eu lembrei bastante das contrações que eu senti no parto da Alice. Eu assim, que engraçado, agora ela tá vindo com onda, ela parece que a gente sente a dor vindo dela, chega no pico e depois a gente sente a dor indo embora, né? Essa é a onda, parece uma onda, assim, da contração. Mas muito raras, assim, sabe? Tipo, senti 2 no caminho de ir, quando eu tava comendo eu nem senti, daqui a pouco na volta eu senti mais umas 3, 4. Falei pro Alexandre, eu vou chegar em casa e vou tomar um banho bem quente pra ver se elas aumentam ou diminuem. E assim a gente fez. Cheguei em casa, eu lembro que era 11h30 da noite e eu já estava monitorando no contador de contrações, o aplicativo, pra ver se ela ia engrenar ou não. Tomei banho e realmente relaxou e diminuiu, assim, sabe? A intensidade. A contração parece que tava ali ainda, mas a intensidade da dor deu uma diminuída. Terminei de arrumar minha mala, terminei de arrumar a mochila, porque eu fiz uma mochila pra ir, porque no outro dia seguinte eu ia me internar para fazer a cesárea. E falei pro Alexandre, vamos dormir, vamos descansar, vamos aproveitar. Quem assistiu o vlog, eu ainda falo no vlog, vamos ver se a gente vai acordar às 6 pra ir pro hospital pra cesárea ou se a gente acorda antes pra ir pro hospital pra tentativa do parto normal. Vamos ver como é que vai estar essas contrações. E eu dormi, gente. Eu acordei na madrugada, eu lembro que eu acordei 1h assim com dor, fui lá e coloquei pra contar a contração no aplicativo, depois mais uma vez e assim por diante. Então eu senti algumas contrações com dor um pouco mais forte ao ponto de me acordar na madrugada, mas eu consegui dormir. Então assim, não tava tão forte. No dia seguinte, acordei, me despedi, oramos e fomos pro hospital, era 6 da manhã. No caminho do hospital, eu com contração. Cheguei lá no hospital, passei pela triagem e tal, né? E falei, ó, tô com 41 semanas, o médico falou pra eu já vir para a cesárea. Tô com umas leves contrações. Ela, ok, eu vou te encaminhar pra médica, tá? Ela nem fez o cardiotoco, a enfermeira. A gente na sala de espera, esperando a consulta médica, né? Pra ver o que a médica ia fazer. Começa a chegar, gente, juro, assim, tudo uma calmaria, né? Tava só a gente na sala de espera. Daqui a pouco chega uma moça com cadeira de rodas. E assim, a enfermeira já correndo dizendo, vai nascer, vai nascer. Daqui a pouco chega outra moça, uma mulher segurando ela, o marido atrás cheio de bolsa. Uma correria, gente, uma loucura. Eu lembro que assim, o marido dessa moça desceu e a enfermeira falou, você não vai conseguir pegar o parto, deixa pra fazer a internação depois. E daí o deles parece que era particular, daí tinha que fazer a internação. Gente, um caos. E eu olho pro Alexandre e penso, meu Deus,
E eu aqui com essa leve cólica, porque pra mim, tipo, leve cólica, entendeu? Perto do que eu senti no parto da Alice, né? Daí tá, estávamos ali e as contrações aumentando e eu comecei a pensar, é porque eu tô ficando nervosa, né? Porque tava demorando muito pro médico atender a gente, porque tava uma loucura, né? Eu tava ouvindo uma gritar lá dentro, aquela correria. E daí a gente falou, vamos dar uma caminhada. A gente começou a caminhar um pouco pelo hospital. Minha bebê, peraí. No que estávamos andando ali pelos corredores, a médica chamou meu nome. Daí eu lembro que eu vim assim, bem na hora eu tava com uma contração. Ela falou, você tá com contração? Eu falei, tô. Daí ela assim, então vamos te examinar antes de qualquer coisa, porque eu tô com uma com 9 dedos, um acabou de nascer, essas que estavam ali. Já tô com uma na fila da cesárea, vai que tu também chega aqui com 7, 8 dedos pra gente já te encaminhar pra um parto. Nem faz essa cesárea. Deu assim, vamos ver. Daí ela foi lá, me examinou, eu estava com 1 centímetro de dilatação. Daí ela falou, olha Grace, tu tá com 1 centímetro de dilatação. Então a tendência é que vai demorar e bastante. O que a gente vai fazer? O teu parto não vai ser agora de qualquer jeito, porque uma vai nascer, tô com uma cesárea na tua frente, então assim, vai ter no mínimo 2, 3 partos na tua frente ainda. Então tu vai ter que esperar de qualquer jeito. Então tu vai esperar e antes de ir pra tua cesárea, a gente vai te avaliar pra ver como é que vai estar ou não. Então vamos ver, né? Tu fica esperando. Eu já ia sair pra ir, né, pra recepção ali, né, pra gente ficar andando pelo hospital e tal. Mas a enfermeira já falou, não, tu já vai ficar aqui, tu já vai ficar internada e tal, porque de qualquer jeito o bebê vai nascer hoje. Ok, me levaram pro cardiotoco, fiz o cardiotoco, eles também fazem uns testes rápidos lá, pra ver. Fiz todos os testes rápido lá também e já me colocaram aquela camisola, porque de qualquer jeito o meu parto seria naquele dia. Então eu já, digamos que estava internada. Encaminharam meu marido pra fazer a internação, então o Xande já fez a internação, porque se não nascesse de parto normal, ela nasceria cesárea, porque naquele dia eu estava de 41 semanas, né? E ok, gente, demorou muito. Eu acho que teve uns 4, 5 partos antes de mim. E daí, gente, se eu balançar, vocês me desculpem aí. E daí, gente, fiquei lá esperando. Isso era umas 8 da manhã, quando a médica me avaliou e tudo mais, né? Era umas 8 e pouquinho da manhã. Foi bem no início do plantão do hospital, que o plantão eu acho que troca às 6 ou 7 da manhã. Quando foi umas 9h30, a enfermeira chegou, a gente tava numa sala de espera ali, ela falou pra gente esperar ali, depois de eu fazer o cardiotoco. Uma correria, gente, a gente só via gente correndo, chegou mais uma moça quase parindo. Assim, uma correria naquela maternidade, naquela manhã. E daí a enfermeira chegou e falou, o teu parto vai ser às 10h30. Eu assim, não sabia nem o que fazer. Ok, né? Ok. Tava com as mesmas contrações, não tava sentindo nada demais, certo? Eu pensei, bom, a médica acha que eu tô só com 1 centímetro, que vai demorar muito, já vai me encaminhar pra cesárea. Fui, né, ficamos ali esperando, ok, ela deu uma touquinha, deu a roupa pro meu marido também, meu marido trocou a roupa, daí meu marido já avisando a família, né, ó, cesárea 10h30, cesárea 10h30, cesárea 10h30. 10h30 cesárea? Não. Comecei a ter mais contração. Só que assim, nada é Então na minha cabeça, a minha contração era muito de eu estar nervosa, porque eu tava nervosa, né? Tava ali, com dor, gente, um polvarela naquela maternidade, uma moça passando mal do meu lado. Uma loucura. Então eu achei que eu tava muito nervosa. O meu nervosismo tava, sabe assim, alterando isso. Me chamaram 10h30 pra cesárea? Não, né, gente? Me chamaram 11h30? Não. Quando foi 12h20, elas me chamaram pra cesárea, foram lá me buscar. Me levaram, eu lembro que eu cheguei, né, na sala de cirurgia, sentei na maca, meu marido ficou numa sala ao lado, né, até a gente tá deitado ali na maca, já com anestesia, o acompanhante não entra, e daí cheguei lá, sentei, elas colocaram um acesso no meu braço, colocaram um negócio no nosso braço, que é pra ver os nossos batimentos, né, se tá a pressão, se tá tudo bem, assim. E eu olhei pro relógio, tem um relógio bem grande na sala de cirurgia, que é pra ver quando o bebê nasce, né. E daí eu lembro que eu olhei pro relógio, era 12h27, e a enfermeira falou assim, agora é só esperar o anestesista chegar. Ok.
Aí ela falou, eles já chamaram ele, porque ele fica num outro andar, que é o andar do centro cirúrgico, né? E daí ele desce quando tem cirurgia ali na maternidade. Esperamos. Daí a gente ficou conversando, eu ali, a enfermeira, eu tinha umas contrações na hora. Eu lembro que ela até perguntou assim, tu tá com dor? Daí eu falei, tô com algumas contrações. Ela, já pensou se nasce de parto normal? Daí ainda falou isso, assim. Daí tá. Nada do anestesista vinha. Nada do anestesista vinha, nada do anestesista vinha. Ela pegou e falou, você quer que eu chame o seu marido pra ele ficar aqui contigo até o anestesista chegar? Eu falei, eu prefiro. Eu acho que ela viu que eu tava nervosa, assim. Eu tava muito nervosa, assim, com muita vontade de chorar. E daí ela, né, chamou meu marido, o Xande pôde ficar ali comigo até o anestesista vir. E ainda bem, gente, que ela chamou, porque o anestesista demorou 2 horas pra vir. 2 horas. Eu cheguei na sala, né, elas me chamaram, acho que era 12h15, acho que foi isso. 12h27 eu já tava com acesso, já tava pronta, né, pra ele aplicar anestesia, né, eu lembro que foi quando eu olhei o relógio e nada dele chegar. Ele chegou, era 2h15 da tarde. 2h15. Acho que era 2h10, mais ou menos, quando ele chegou. E nesse tempo, nessas 2 horas, a gente ficou ali conversando e eu tendo contrações. Não era nada, gente, frequente assim, do tipo de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto. Não era nada insuportável. Pra mim, não tava insuportável. Eu tava com dor. Eu lembro que era uma dor o suficiente pra eu pedir pro Xande fazer massagem nas minhas costas. Então eu tava com dor, né? Mas não era nada insuportável. A gente ficou ali, né? Essas 2 horas. Eu lembro que uma hora a enfermeira saiu, eu olhei pro Xande, comecei a chorar e falei, eu tô ficando nervosa. Ele, calma, espera. Porque, gente, 2 horas sentada naquela maca gelada, né? Aquela... uma mesa de corte ali, né? Gelada. E eu tava ficando muito nervosa, tava, assim, com muita vontade de chorar. E quando foi 2 horas, e eu ainda falei pra enfermeira assim, ó, quer ver como ele tá almoçando e ele vai vir pra cá 2 horas? Gente, certinho. Quando deu 2 horas, a gente começou a ver a equipe se mexendo. E nesse tempo que eu tava ali, essas 2 horas sentada, teve mais um nascimento, mais um bebê nasceu. Então, acho que um pouco por isso que a médica acabou não me atendendo antes, porque realmente foi muito corrido o plantão, aquela manhã no hospital, sabe? E daí com 2 horas ele chega e... ele todo animado, né? E eu assim com uma cara de dor e choro. Mas o anestesista chega, bem animado e tal, começa a me explicar da anestesia. E daí vem uma enfermeira, eles pedem pro Xande se retirar, né? Meu marido, e daí vem uma enfermeira e ela coloca, eu deito, né, ela coloca a sonda na gente, e quando ela coloca a sonda, ela assim, tu tá com contração? Daí eu falei, tô com algumas contrações. Dela assim, tá, primeiro eu já tinha feito anestesia, tá, a primeira coisa é a anestesia. A anestesia, gente, doeu, mas eu lembro que da Alice eu senti mais dor, nessa eu não senti tanta dor. Pra mim o pior é que como eu tava com contração, na da Alice também. Como eu tava com contração, você tem que esperar a onda da contração passar. Então, foi o pior, assim, pra mim. Mas, depois da anestesia, né, e você sente muito na coluna, né, parece que o médico, ele aplica a agulha e ele empurra, mas ele, na verdade, não tá empurrando. Mas parece que ele empurra muito forte, assim, a agulha. Mas não é nada impossível, nada horrível, assim, a anestesia, não. E daí, depois da anestesia, eles me deitaram, né, colocam o seu braço ali naqueles negócios da cirurgia, e daí a enfermeira veio colocar a sonda. E a enfermeira, uma correria, a enfermeira saiu numa correria, gente. Daí ela veio colocar a sonda. Depois que ela colocou a sonda, ela assim, tu tá com dor? Daí eu falei, tô com algumas contrações. Daí ela assim, porque tu já tá sangrando. Eu posso ver se tu tá com dilatação? Porque saiu tipo um muco, ela falou, muito de final de trabalho de parto. Deu, pode. Eu não sei porque que eu permiti, gente. Eu não deveria nem ter permitido, sabe? Ela vai, nisso a médica entra, me cumprimenta, começa ali a lavar as mãos, né, pra colocar luva e tal. Ela assim, doutora, ela tá com 7 dedos. Eu lembro que eu olho pra médica, a médica só olha assim e faz assim. Assim, gente. E eu, na hora, já começo a chorar, né? E
O anestesista, eu acho que viu eu chorando, e o anestesista falou assim, não, mãe, mas de 7 para 10 ainda falta muito. Eu acho assim, para tentar, né, melhorar a situação. E daí a enfermeira falou assim, não, essa aqui ela conseguiria, porque o colo tá muito fininho. Era só, e a bolsa nem estourou, era só estourar a bolsa, esse bebê descia e ela conseguiria o parto normal. Ali pronto, né, gente, pra mim, na minha cabeça, eu tava deitada, né, não poderia mais fazer o parto normal, porque eu já tinha recebido anestesia. Comecei a pensar, por que que eu não dei um piti no hospital e não falei que eu tava com dor e que eu queria ser avaliada antes de ir pra cesárea. Eu só aceitei ir pra cesárea, né? Quando eles chegaram, tua cesárea 10h30, eu só aceitei a situação, não fiz mais nada. Daí eu comecei a me sentir muito culpada, sabe? E a médica botou o avental, tal, né, botou tudo as coisas, o óculos, e ela chegou do meu lado e falou, poxa, Grace, por que que eu não te avaliei antes, né? Daí eu só fiz cara assim, nem falei nada, né, gente, tava só chorando, e chamaram o Xande, tudo, e começou a cesárea, né? Eu tava em outro lugar, eu tava me sentindo muito culpada por estar ali, porque eu queria muito parto normal, né, gente? E daí saber daquela situação, saber que quase foi, tudo de novo, tudo foi muito complicado, assim, tipo a minha cabeça mesmo, sabe? E daí até ouvi o chorinho dela, né? Quando o bebê nasce, ali a gente esquece tudo e ela nasceu perfeita, ela nasceu bem, ela nasceu saudável. E daí aquela emoção do nascimento, daí a gente esquece qualquer coisa, né? Então, na hora eu esqueci tudo. Mas assim, a cesárea da Alice foi uma cesárea assim que... Sabe quando você sabe que você tentou de tudo? A cesárea da Alice eu tentei de tudo, sabe? Por um parto, então eu sabia que eu tava tendo aquela cesárea porque era a opção. E no parto da Clara eu não tive isso, sabe? Parece que eu não tentei. E daí eu fiquei me sentindo muito culpada, né? Por não ter reclamado, não ter avisado que eu tava com dor... Porque a gente mal via as enfermeiras lá, a gente ficou sozinho na sala o tempo todo. Mas quando ela chegou pra mim falar, tua cesárea é 10h30, eu podia ter falado. Mas a médica não ia me avaliar antes, eu podia ter falado alguma coisa, mas eu não falei nada, sabe? Eu fiquei quieta e pronto. E isso ficou muito repetitivo na minha cabeça, assim, né? Mas depois que a Clara nasceu, daí assim, a gente esquece tudo mesmo, né? A gente esquece tudo. E foi... Eu só agradeci a Deus por ela ter vindo bem, ter vindo forte, saudável. Ela nasceu às 2h25 da tarde e, graças a Deus, nasceu perfeita, né? A cesárea, uma médica bem legal, assim, eu não tenho o que falar da médica. Foi mais técnico, assim, foi bem cirurgia pra mim. No parto da Alice, o mesmo hospital, tudo igual, né, gente? Mas outra equipe médica, né, outro tempo, 3 anos atrás, e a equipe médica da época, a equipe principalmente de enfermagem, eu achei bem mais humanizada, assim. Essas foram muito queridas, foram muito gente boa. Eu acho realmente que foi um plantão que foi algo extravagante. Parece, depois eles falaram, parece que teve 12 nascimentos no dia. Aquele plantão daquela médica, né? Então, assim, teve muito parto, né? Então eu acho que realmente foi muito loucura. E elas estavam falando que uma funcionária não tinha ido. Então eu acho que foi um plantão atípico, sabe? Mas na cesárea da Alice, eles pediram pra eu escolher a música que eu queria que estivesse tocando no parto. Então, assim, tudo me distraiu mais. E eu não lembro de detalhes da cirurgia, né? E dessa eu lembro. Eu lembro de sair uma fumaça. Eu lembro do cheiro que parecia quando matava galinha. Eu lembro da sensação, porque não dói, você não sente dor, mas você sente alguém mexendo em você, você sabe que tem alguém mexendo em você. Então eu senti os empurrões, os puxões, sabe? E eu não lembro de nada disso da Alice. Então essa cesárea, ela foi mais técnica, sabe? Assim, ela foi mais cirurgia e não um parto, e não só um nascimento, né? Mas depois que a bebê nasce, ela tá ali com você, eles deixaram 1 hora inteira grudada em mim, assim como no parto da Alice, eu tive a hora dourada, mesmo numa cesárea, né? Então essa parte foi bem humanizada. Antes de fazer o meu parto, ela perguntou se eu tinha plano de parto. Eu não tinha, eu não levei.
Mas também achei bem legal isso do hospital. E foi isso, né, gente? Daí depois da cesárea, a gente vai pra sala de recuperação, fica ali, eles foram, tiraram a sonda. E quando eu consegui mexer minhas pernas, eu acho que fazia umas 2 horas da cesárea, era umas 4 da tarde, eu consegui mexer minhas pernas, né? E daí elas tiraram a sonda e conseguiram me encaminhar pro quarto. Na verdade, a gente ainda ficou esperando mais 1h30, mais ou menos, ter quarto livre. Porque, como eu falei, tanto parto, né? Eles estavam esperando uma mãe ter alta para poder ter quarto. Então, realmente estava um caos a maternidade naquele dia. Isso não justifica nada, né? Não justifica uma cesárea desnecessária, nem nada desse tipo. Mas eu não gosto de ficar, assim, culpando, sabe? Eu vou culpar a médica porque ela me disse que ia me avaliar e não avaliou. Eu vou culpar a enfermeira porque ela não foi lá ver como que eu estava, né? Eu não culpo ninguém, sabe? Eu acho que era assim que tinha que ser. Eu fiquei depois do parto, né? Sempre pensando, poxa, eu não acredito, poxa, eu não acredito. Mas meu marido falou assim... Primeiro que não tem como a gente saber se foi uma cesárea desnecessária, porque a gente não sabe se o parto normal daria certo. Na gravidez da Alice, eu fui até 8 dedos de dilatação e dali pra frente não evoluiu mais. Eu fiquei mais 3 horas na ocitocina e não evoluiu nada, eu estacionei em 8 dedos. Talvez essa também, talvez essa de 7 pularia pra 10 e eu teria um parto a jato. Não tem como eu saber e eu não posso ficar chorando pelo leite derramado, né? Então eu tenho que crer que eu orei tanto, eu conversei tanto com Deus, eu falei tanto com Ele e que a vontade dele foi feita. E é isso que eu tenho que pensar. E quando eu lembro que a gente ficou uns dias antes, né, a gente passou uns dias na praia, e eu lembro que um dia eu tava caminhando, eu tava orando, e eu falei assim, Deus, se for pra ser uma cesárea, eu só queria que ela desse um sinal, sabe? Eu queria que ela nascesse no dia que tu escolheu pra ela nascer, e não que o médico escolheu pra ela nascer, ou que eu escolhesse pra ela nascer. E ela escolheu o dia que ela nasceu, né, gente? Eu já tava com 7 dedos, então ela deu o sinal de que ela tava pronta, de que ela estava madura pra vir ao mundo. E que foi o dia que Deus escolheu pra ela, dia 21 de novembro, às 2h25 da tarde. A nossa princesa nasceu. Então, mesmo pensando que talvez tenha sido uma cesárea desnecessária e tudo mais... Eu coloquei na minha cabeça depois que não tem como eu saber, né? E também coloquei na minha cabeça de que a vontade de Deus foi feita. De que ela nasceu bem, de que ela nasceu saudável e tudo mais. Então, eu acredito que, assim, o ambiente do hospital deixa a gente muito sensível, né? Então, tanto eu quanto meu marido, a gente, na hora... O Xande mesmo falou, eu só queria que a tua dor passasse. Porque ele viu que eu tava com a contração e tudo mais, né? Apesar de que pra mim não tava nem perto de ser insuportável a dor. Mas, né, por marido da gente que tá ali vendo, não tá sentindo. E ele falou, eu só queria que a tua dor passasse. E a gente botou na cabeça que em 41 semanas seria cesárea também. Então acho que tudo isso contribuiu, sabe, pra gente não reclamar, assim, só ir pra cesárea, sabe? Acho também que o ambiente do hospital, como eu falei, deixa a gente muito sensível. A gente acaba agindo muito pelo emocional e não pelo racional. Nessas situações, eu acho que uma coisa que se fosse para eu mudar no meu parto, é que eu... olharia, né, veria pra contratar uma doula. A gente pensou muito nisso, porque é uma cidade diferente, né, da nossa, a gente ia estar lá. Eu não sei se o Xande ia estar comigo no início do trabalho de parto ou não, então a gente chegou a pensar em ver uma doula. Mas a ideia veio na cabeça, passou e eu não corri atrás. E talvez se eu tivesse com uma doula lá na hora comigo, a doula... ela é uma pessoa primeiro instruída, ela ia saber exatamente o que eu quero, então ela ia saber as minhas preferências e ela ia agir mais pelo racional do que pelo emocional, porque o seu acompanhante, ele age muito pelo emocional, ainda mais se é uma pessoa muito próxima a você, um marido, uma mãe, ela não vai querer te ver passar dor, te ver sofrer, então... Nessas horas, né, eu acho que você tem uma pessoa racional e que tá ali pra te lembrar
do seu plano, sabe? Assim, não, olha só, vamos primeiro ver, sabe, assim? Ou então até ao contrário mesmo, uma pessoa pra te lembrar de que você deveria ir pra cesárea, sei lá, né? Mas uma pessoa que haja mais pelo racional e deixa essa sensibilidade do momento de lado. Então, eu acho que era a única coisa que eu faria diferente. Mas, tirando isso, né, gente, tenho mais uma história pra contar. A gente tava rindo depois que as nossas filhas, elas não nascem, elas estreiam. Porque no parto da Alice também foi, assim, uma minissérie da Netflix, né, todos os episódios, assim, que a gente passou. E agora no da Clara também. E eu tenho uma história pra contar pra ela, né, gente, de que ela entrou em trabalho de parto no dia que tava marcada a cesárea dela. Então, quando ela completou 41 semanas, tava marcada a cirurgia, ia fazer a cirurgia, e ela entrou em trabalho de parto pra anunciar que realmente era o dia que ela viria ao mundo. Mas é isso. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história do nosso parto. E em tudo Deus foi bom, né? E Deus foi fiel e trouxe a nossa princesa ao mundo com saúde, como eu já falei pra vocês. Então é isso que importa, né, gente? No geral, a minha recuperação da cesárea tem sido muito boa, assim como na da Alice. E é uma cesárea, né? É uma cirurgia. Eu até comentei num dos vlogs. A cesárea, a gente não tem só o pós-parto, né? A gente tem um pós-cirúrgico também. Então a gente tem que cuidar, tem que tomar os cuidados. Mas no geral tem sido muito tranquila a minha recuperação, graças a Deus. Os primeiros dias são muito difíceis, eu acho que os primeiros 5 dias pra mim da cesárea são muito difíceis. Na da Alice também foi. Porque é aquela questão de você não conseguir ficar bem reta, de você ter medo de ir no banheiro, várias coisinhas, né? Mas tirando isso, depois é bem mais tranquilo. Daí, na verdade, a gente tem que aprender a colocar o pé no freio, porque você vai se sentindo confiante, fica até pior de se passar, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários se você passou por uma situação parecida ou como foi o seu parto. Se foi parto normal, se foi cesárea, como que foi, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe.